Olá, eu sou a Gabriela e o meu projeto é sobre o estudo da absorção de fármacos antineoplásicos em nanopartículas de ouro através da espectroscopia CERES, orientada pelo professor Dr. Antônio Carlos Santana. Os fármacos antineoplásicos têm como principal objetivo afetar o funcionamento celular, seja inibindo a divisão celular, bloqueando a biossíntese dos ácidos nucleicos ou bloqueando a transcrição dos ácidos nucleicos. Existem diversas classes de fármacos utilizados na quimioterapia. Dentre eles, destacam-se os agentes alquelantes e os antibióticos antitumorais. Os agentes alquelantes impedem a reprodução das células, danificando seu DNA. Um dos seus efeitos colaterais é o dano das células da medula óssea. São estudados diversos análogos da cisplatina com o intuito de diminuir seus efeitos colaterais e aumentar a sua solubilidade, como, por exemplo, a carboplatina, a oxoplatina e a nedaplatina. Porém, são menos eficientes que a cisplatina, sendo necessário o uso de doses maiores. Outra classe de fármacos antineoplásicos é a dos antibióticos antitumorais. Eles afetam as enzimas envolvidas na cópia do DNA e do RNA, alterando-o dentro das células e evitando que as mesmas cresçam e se multipliquem. Podem causar diversos efeitos colaterais, sendo o principal deles a dilatação do coração, que, em casos crônicos e quando há uma dosagem elevada, pode levar ao óbito. São exemplos de antibióticos antitumorais a doxorubicina, a daunorubicina e a idarubicina. Esses fármacos não apresentam capacidade de direcionamento ao tumor, resultando em uma pobre biodistribuição e provocando diversos efeitos colaterais. A liberação do fármaco pelo sistema convencional pode acarretar em dosagens superiores à faixa terapêutica, ocasionando assim os efeitos colaterais. Além de ser necessário mais doses, pois depois de um tempo o fármaco já foi consumido pelo organismo e é necessário a ingestão de mais medicamento. Já na entrega de fármaco controlada, o medicamento é liberado de forma lenta por períodos mais prolongados, não ultrapassando a dosagem máxima terapêutica. Nesse sistema, o fármaco é carreado por nanocarreadores que apresentam a capacidade de conter, proteger e transportar o fármaco até o tecido-alvo. Em aplicações na área da saúde, a utilização das nanopartículas de ouro está sendo bastante reconhecida devido à alta capacidade de conjugação da sua superfície, que vem sendo amplamente empregada para gerar sistemas carreadores nanoestruturados. Visto que o ouro é um elemento químico inerte, ele apresenta uma boa biocompatibilidade e não citotoxicidade com o organismo, o que lhe confere um amplo espectro de aplicações, assim como sua boa reatividade, dado sua elevada superfície em relação ao volume. A utilização do Raman em condições normais não apresenta sensibilidade suficiente para a caracterização de solutos em baixas concentrações. Devido à probabilidade de ocorrência do espalhamento Raman ser muito menor do que a do espalhamento elástico, seu sinal é fraco. Assim, a descoberta do espalhamento Raman intensificado por superfície, o CERS, nos anos 70, possibilitou um aumento no sinal do espalhamento inelástico, compensando assim a baixa intensidade do efeito Raman. As linhas do espectro Raman da molécula dissolvida na superfície são intensificadas por um fator de 10 ao cubo a 10 à sexta. Uma vez que melhorias nesses fatores de intensificação foram obtidas, a espectroscopia CERS tornou-se uma ferramenta poderosa para a detecção, quantificação, estruturação e identificação de pequenas quantidades de amostras. A primeira síntese abordada nesse projeto é o método proposto por Turkevich em 1951, na qual ele utilizava uma solução de ácido tetracloroáurico e uma solução de citrato de sódio, que atua como agente redutor e agente estabilizante por meio da repulsão eletrostática. Anos depois, essa metodologia foi estudada por Franz, que descreveu o mecanismo da variação do tamanho das partículas. Neste trabalho, Franz partiu de 50 ml da solução de ácido tetracloroáurico, cuja concentração era de 29,4 mmol por litro, e os respectivos volumes da solução de citrato de sódio presentes na tabela 1,
cuja concentração era de 0,388 milimol por litro. Na primeira síntese, Franz adicionou 1 ml da solução de citrato e obteve partículas com diâmetro de 16 nanômetros e assim por diante. Já em 1978, Creighton propôs uma síntese na qual parte de 1 ml da solução de ácido tetracloroáurico, cuja concentração era de 2 milimol por litro, e adiciona 3 ml da solução de boridrato de sódio, cuja concentração é de 1 milimol por litro. O boridrato de sódio nessa síntese atua como agente redutor. Foi observado um máximo de absorção em 525 nanômetros, obtendo partículas com tamanho de aproximadamente 70 nanômetros. A estrutura da doxorubicina, fármaco a ser carreado pelas nanopartículas, não contém muitos heteroátomos livres capazes de doar densidade eletrônica para a nanoestrutura, apresentando apenas um grupo amino. Os agentes redutores, como o citrato de sódio e o boridrato de sódio, formam complexos com cargas negativas que se ligam ao grupo amino por ligações covalentes. Porém, estudos indicam que interações eletrostáticas ou ligações de hidrogênio seriam mais viáveis para a entrega de fármaco. Neste trabalho, foi analisada a influência do pH na protonação do grupo amino da molécula da doxorubicina para que este interaja com os agentes redutores das nanopartículas de ouro. As nanopartículas foram sintetizadas pelo método de Franz, no qual foi aquecido 500 ml de uma solução de ácido tetracloroáurico, cuja concentração é de 29,4 milimol por litro, até a sua fervura sob agitação. Após, adicionou 50 ml da solução de citrato de sódio com concentração de 0,388 milimol por litro. Percorrido 10 minutos, foi observada a mudança de coloração de incolor para roxo e posteriormente para vermelho. A solução permaneceu por mais 20 minutos sob agitação e depois foi armazenada num frasco âmbar à temperatura ambiente. A imagem TEM mostrou que as nanopartículas não se agregaram e que apresentaram uma distribuição de tamanho em torno de 13 nanômetros. Foi observado que em pH 1, 2.4 e 7.4 as nanopartículas se agregaram, mas em pH 6 a molécula de doxorubicina foi adsorvida na superfície das nanopartículas. Essa adsorção é verificada pelo deslocamento da banda 2. Para determinar a interação da molécula de doxorubicina com as nanopartículas de ouro, foi realizado um espectro de Sérgio. Comparando os espectros da doxorubicina livre e do complexo doxorubicina mais nanopartículas de ouro, observam-se várias diferenças nas intensidades e posições das bandas, confirmando que a molécula da doxorubicina foi adsorvida nas nanopartículas de ouro. Outra rota sintética é utilizando o THPAL como agente redutor e o EDC-NHS como modificador de superfície. Esses ligantes, a partir dessas interações dos grupos carboxílicos com a superfície das nanoestruturas, permitem a formação de complexos ou grupos intermediários que tendem a reagir com as aminas primárias. Esse mesmo processo ocorre em proteínas e enzimas específicas do nosso organismo. Outro agente biológico relevante é o ácido fólico, pois é uma vitamina necessária na síntese, reparação e funcionamento do DNA e do RNA, que interfere diretamente na reprodução e manutenção das células. Todas as células têm receptores de folato, porém, em células cancerosas, a quantidade de receptores de folato na superfície é maior, levando a uma maior demanda por essa vitamina quando comparada às células normais. Sendo assim, a utilização de nanopartículas para carreamento de fármacos é de grande relevância, pois elas são facilmente modificadas, uma vez que qualquer mudança na sua síntese altera o tamanho da nanopartícula e também há meios para modificar sua superfície, com o intuito de absorver o fármaco de forma mais eficaz. Quanto ao substrato CERS, as nanopartículas de ouro apresentam uma grande vantagem, pois possuem grande área superficial, possibilitando uma maior interação entre o substrato e o analito, além de apresentar absorções ressonantes com radiações excitantes na região do visível e do infravermelho.
Eu queria agradecer ao professor Dr. Antônio Carlos Santana, por toda a orientação nesse projeto. E também queria agradecer a todos os professores do Departamento de Química e do Instituto de Ciências Exatas por todos os ensinamentos e conteúdos passados. Queria agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora e também agradecer a atenção de todos. Obrigada.